A gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Marisa Vicente Catapreta. Boa tarde, Marisa. Obrigado por você ter vindo para conversar sobre esse assunto e também sobre os mitos e verdades, né? O que a gente pode fazer para colaborar, para ter um sono tranquilo e que atinja as etapas necessárias do cérebro para o nosso emocional? Então, uma coisa que é importante para você ter um sono bom, os meus estudos foram com sonhos e sono. Exatamente por isso, né? Como é que você vai trabalhar sonhos se as pessoas não dormem direito, etc. A gente sonha tanto no sono REM, que é chamado sono dos sonhos, como no NREM. Muitas vezes a gente não lembra dos sonhos, né? Como é o caso da Fabiana, que dessa noite não lembra do sonho. E aí a pessoa diz, eu não sonhei, ou eu não sonho. E na verdade nós sonhamos todas as noites, porque é necessário... Legal, porque tem gente por aí que fala que não sonha mais há anos, então. Não, é necessário para o nosso equilíbrio psíquico, né? Enquanto a gente está dormindo, a gente tem uma troca de memórias. A gente vai do hipocampo para o neocórtex, que são as memórias mais antigas para as memórias mais recentes. É como se fosse um ensaio de possibilidades que a gente tem toda noite, né? Então, tanto Freud como Jung vão falar sobre isso, e é importante que a gente entenda que o sonho ele é muito rico, porque ele traz conteúdos emocionais. É como uma digestão emocional que a gente faz toda noite. Mas o sono tem etapas, né? Então você precisa de um tempo para cumprir essas etapas e chegar no momento em que você consegue sonhar. Na verdade, vai se alterando essas etapas, né? Então, agora é ideal que você tenha um sono com qualidade para fazer o tal do sono REM, que é onde, quando você desperta, você tem um sono, a lembrança do sonho mais vívida. Mas tem a ver com as horas dormidas ou não tem nada a ver? Tem a ver com as horas dormidas, porque quem tem insônia, por exemplo, se for fazer uma polissonografia, vai fazer o dobro de sono REM. Ou seja, teve ali uma falta, às vezes a pessoa não conseguiu, mas de qualquer forma ela sonhou em algum momento. Ela sonhou, mas ela talvez não tenha a lembrança tão forte. Muitas pessoas têm dúvidas e a gente encontrou várias delas nas ruas e a gente queria que você respondesse o que é mito, o que é verdade sobre o sono. Pode ser? Pode ser. Vamos lá então a primeira pergunta. É possível evitar pesadelos? Olha, uma boa pergunta. É legal, né? Olha, na realidade... É como se fosse controlar, não é? Na realidade, assim, na medicina do sono, o pesadelo é tido como uma disfunção. Para nós psicólogos, não. Ele é considerado um conteúdo urgente que vem para o indivíduo. Então, é como o Jung vai comparar como a febre. Antigamente, você tirava a febre, né? Porque você queria tirar a coisa ruim. A inflamação, hoje a gente está percebendo que a febre, o que ela te avisa? Que tem uma infecção. Tem alguma coisa errada. Pesadelo é a mesma coisa. Ele está dizendo que tem um conteúdo urgente que você não está olhando. Então pode ser interpretado. Pode ser interpretado. Não tem nada a ver com ter assistido um filme de terror no dia e à noite... Pode ser também, não pode? Dormir com a barriga cheia, não pode. Não, quando eu como muito... Não acredito. Que O que eu vou falar pro meu filho agora? Filho, não assista filme de terror. Ou então assista... Ele vai dizer assim, não, papai, isso aí não tem nada a ver, não. A Marisa falou que não tem nada a ver. Na verdade, você vê que muita gente assiste filme de terror e não sonha com a imagem do filme de terror. Então, a gente tem lembranças do nosso dia? Tem, mas por que a gente escolhe aquela lembrança? Porque algo nos mobilizou. Né? Então, a gente não escolhe qualquer lembrança do dia, a gente vai selecionar aquela que é importante. Vamos então ver a próxima dúvida aí do povo da rua. É possível que algo real interfira nos sonhos? Então, é possível sim. Por exemplo, às vezes você pode estar dormindo, vamos supor que está um barulho muito grande, você pode acordar assim, ou esse barulho vai entrando no teu sonho, né? Interfere mesmo, faz parte. Ele interfere porque você vai despertando e ele pode interferir sim, e você sonhar com aquele barulho, isso acontece. Acontece? Acontece. Então, não é mito, legal. Vamos à próxima, vamos lá. Quando o sonho ele se repete por várias noites seguidas, existe algum significado, algum porquê? Isso é uma boa pergunta também, porque às vezes as pessoas sonham todos os dias ou vários dias, várias semanas com a mesma coisa. É verdade. É interessante porque o sonho ele tem uma função que chama reativação, ou seja, ele repete. Uma das funções do sonho é repetir um conteúdo que precisa ser integrado, né? Então,
normalmente, quando você tem um sonho repetitivo, significa que você tem que prestar atenção, porque é um conteúdo que você não conseguiu lidar. Então, ele vai vindo várias vezes. Você está falando sobre o ponto de vista da psicologia. Da psicologia. Sob o ponto de vista da psicologia, então aquilo está interferindo, você precisa resolver um problema ali. O problema Ou, por exemplo, um sonho traumático, por exemplo, é um sonho que repete. Porque o trauma, né, ele precisa, aquele conteúdo é tão grande que a consciência não consegue dar conta. Então você precisa resolver então, isso. ele vai repetindo, né? Esse é um mecanismo para a pessoa integrar aquilo e elaborar melhor. Vamos para a próxima? Legal. Vamos lá. Sonhos podem ter alguma relação futura que pode acontecer? Coisa meio de premonição. Não, aí não, bola de cristal. Aí eu já, não sei, vou esperar né? a psicóloga responder, mas vou falar. Você Você pode tem bola de acreditar cristal, tanto né? na coisa, de repente você fica pensando, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, você cai. Sonha. Olha, é interessante, Boa mas na classificação dos sonhos, existe sonhos premonitórios, sim. E muitas vezes, a maioria dos sonhos são sonhos que a gente chama de prognóstico. É como se o inconsciente ele fosse fazendo uma combinação de como é que você está vindo e ele aponta para onde você vai chegar. Como a gente vai no médico, ele faz, né, a relação de vários fatores, ele vai fazer um prognóstico. Tá bom, mais ou menos assim. Eu subi num muro de 3 metros e o muro é fininho, eu atravesso ele todo dia. Uma hora eu vou cair, tá certo? Exatamente. Não é isso? O sonho pode te avisar disso. Agora, pode acontecer, existem alguns fenômenos de sonho premonitório, de coisas que realmente estão fora. Isso tem a ver com a questão do sexto sentido, a questão da Intuição. É um percepção problema. da intuição. O sonho premonitório é um problema na psicologia, porque a gente trabalha com a noção de ciência de causa e efeito. Por que eu sonhei isso? Por que aconteceu tal coisa? E a gente teria que lidar com outras questões, por exemplo, da física, tal, Sim. outros paradigmas que aí são difíceis E de aí se precisam explicar e de ter resposta. muitas outras pesquisas, A gente né? deixa isso pros Então vamos filmes, deixar né? isso. Vamos deixar. Pros filmes, pra Há séries. possibilidade de Mas você são muito sonhar bastante raros com uma também. coisa e essa coisa acontecer. Vamos para o próximo aqui. Tem mais. Se eu tenho fobia de algo, isso pode influenciar os meus sonhos? Se tem os medos? Fobia. Sim, a Fobia, né? fobia, sim, claro, porque isso vai aparecer. Então, a história do filme é verdade. Se eu assisto um filme de terror e tenho medo sempre, eu vou sonhar. Então volta na história lá, que é Então, mas verdade. aí Posso falar isso pro meu filho. Pode, mas depende como é que você lida com... Por exemplo, tem gente que assiste filme de terror com uma certa constância, isso não mobiliza. Ele precisa mobilizar algum medo. Mas ele tem medo de altura e aí pode sonhar com um prédio. Exatamente. Por cara. exemplo, ela tem uma fobia. Essa fobia é um sintoma de alguma coisa que não está bem. Muito provavelmente pode aparecer num sonho, mas o sonho ele é simbólico, né? Por exemplo, se eu sonhar com vocês, eu não estou sonhando com vocês pessoas, mas com aspectos meus que estão sendo representados, personificados ali, como um teatro, né? Que tem um começo, meio e fim. É uma historinha o sonho, né? E aí a gente vai trabalhar em cima desses conteúdos. Que legal. Temos mais perguntas? Vamos lá, se tivermos, pode colocar. Se tivermos mais perguntas, nós podemos colocar. Vai lá. Existem pessoas que não sonham? Já aquilo que a gente já falou. Já respondemos, respondemos, Existem Então, pessoas mas que não sonham, pelo menos não lembram, Não né? lembram. Sempre quando a pessoa chega e fala, Marisa, eu não sonho, eu falo, não, você sonha, você só não lembra. Então a gente tem um diário de sonhos que a gente pede para o paciente anotar. E as crianças? As A partir de quantos anos as crianças têm sonhos ou é verificado que elas têm sonhos? Olha, as crianças, tem criança que a partir dos 3, às vezes já começa a falar sonhos, né? Sonhei com isso e tal. A gente pede para que as mães anotem, né? E depois a própria criança vá tendo esse hábito. Eu fiz com o Instituto do Sono daqui, a gente fez um projeto... Daqui de Santos? Daqui de Santos. Na prefeitura faz alguns anos, acho que foi em 2013, 2012, por aí. E a gente falava para as crianças e elas... Algumas tinham até já o diáriozinho, né? Já contavam. Né? Então, Já é iam interessante contando sobre esses os sonhos de criança, porque a gente vai só trabalhar no consultório de uma outra forma, né? Marisa, e os animais? Porque às vezes a gente vê os animais dormindo, ficam se debatendo, chorando, parece que eles estão correndo, inclusive. A gente até conversou aqui na redação, tem um editor, o Alex também, o cachorrinho dele, o pirata, faz isso. Daí Eu pensei que ele tinha acordado assim, o Alex, batendo, correndo. Eu achei que fosse isso. Não era cachorrinho. A minha dele. cadelinha também faz isso, ela até chora e o olho fica virando, inclusive, é assustador. Aí eu fico acordando ela. O meu marido, não, ela tá sonhando, acho que não. Né? Olha, eu não sei, pode ser que os animais até tenham um processo de sono. Não sei se eles sonham, porque como eles não relatam, não descrevem, porque o que a gente estuda? O sonho lembrado, né?
Então a gente não tem como identificar isso. Né? Então não dá para saber. Algumas pessoas posicionam que Ideal, então, para a gente sonhar, ter uma boa qualidade de sono, algumas horas, tem algum exercício que posso fazer? Para contar carneirinho, não sei. Contar carneirinho. Essa é velho, né? Contar carneirinho é coisa de velho, né? Olha, uma coisa que eu acho que é interessante é seguir a educação do sono, que normalmente, né, aquela coisa de dormir em lugares silenciosos, não ter televisão, computador. Deixar o celular para lá. Estímulos, aquela coisa toda. Mas não só essa parte comportamental. Colocar o caderno do lado. Tem pacientes que hoje gravam, às vezes anotam no próprio celular. E no dia seguinte, quando acordar, sempre dá um tempinho para lembrar o que sonhou. Legal. Essa atenção para o sonho é que faz com que a pessoa lembre. Muito bem, então vamos sonhar, né? Vamos. Muito obrigado pela sua participação. Nada, obrigada a vocês pela Volte oportunidade. sempre e bons sonhos. Obrigada. Bom sonho. A gente segue com o nosso Balanço Geral. Bom papo, né? Bom.